Será que não é isso que falta também? Tipo, se você pegar o Lula, a gente tá o quê? 2 anos e já alguma coisinha. Não é isso? 2 anos e pouco. Não, um ano. Não, 1 ano e Vai meio. indo para 2 anos, perdão. Vamos para 2 anos. Indo para 2 anos. Quando... Eu tava falando isso com o Zé, inclusive. Quando o Bolsonaro não conseguia fazer um negócio, então, tipo assim, eles realmente, a direita promete uns bagulho meio fácil, tipo assim, ó, o que você vai fazer? Nós vamos acabar com essa máfia aí da CNH, que não existia, mas na cabeça dele existia, e aí agora você tem um tempo maior de CNH para renovar ela. Só que você imagina um cara que é presidente de um Brasil que tem um monte de gente passando fome, milhares de desempregados, e aí o cara, a luta dele é ampliar o tempo de vigência da sua Carta Nacional de Habilitação. Essa era a parada do cara. Realmente ele entregou ali e tal. Você não acha que às vezes falta na esquerda? A direita pega e fala assim, ó, eu tô tentando abaixar a gasolina. Esse pra mim é um dos discursos mais doidos que eu já vi dele. Ele falava assim, a minha parte eu fiz que foi abaixar o imposto. Agora é com a Petrobras. Eu já não posso fazer mais nada. Você não acha que falta isso na esquerda de tipo assim... O Lula, ele deixou algumas marcas nos outros governos. Então, tipo, Fome Zero, a Minha Casa Minha Vida. Aí agora parece que é tipo assim, mano, ele tem um microfone, ele foi reeleito e ele poderia também meter uns loucos desse. A esquerda eu sinto falta desse negócio de sair um pouquinho da normalidade do jogo e começar a meter uns loucos no ao vivo. Tipo assim, chegar num parlamento e falar, rapaziada, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui em 50 deputados, nós estamos aqui em 30 vereadores. Eu tô falando que tem uma rua lá que tá com buraco tal e o bagulho tá fudendo o ônibus de todo mundo pra passar. Eu já falei pra não aprovar, mas meus 25 camaradas aqui nem ouve meu projeto de lei. ou isso pros deputados e tudo mais. Você não acha que tá faltando meter um pouco louco? Porque os caras lá, eles fazem isso direto, mano. Tipo, a gente sabia que não era só a Petrobras baixar o bagulho. Só que na cabeça de quem é eleitor, o eleitor falou assim, porra, é verdade, meu presidente baixou os bagulho lá. E quem tá fudendo o Brasil é a Petrobras, os caras que tá jogando contra. Ou os governadores que não estão baixando o imposto. Então ele jogou no rabo de todo mundo e tirou o dele fora. Então às vezes não falta pra um Lula ou pra alguém da esquerda pegar e falar assim, pô, a picanha é qualquer porra. Mano, eu tô querendo. É os caras lá que não querem votar. Você acha que não falta meter um louco desse pra esquerda também realmente entrar de fato no jogo, mano? Não, e o pior é que eu acho que estão metendo um pouco agora, né? Estão mostrando que muita coisa é culpa do líder em relação a pautar, a outros segmentos também e tal. Mas a gente mesmo não acredita, então tem muita crítica interna, a imprensa não colabora, e o nosso público também não é, assim, lógico, tem aqueles fanáticos, o lulista fanático, que existe também, tal, mas é uma minoria em relação aos bolsonaristas da extrema-direita. O cara que votou no Lula, ele fala assim, não, mas como que o Lula venceu aquele lance? Né? Como que o Lula venceu e ele não consegue colocar meia dúzia de pessoas na rua? Sabe aquele lance? Falei, olha, gente, é outra dinâmica. O cara que votou no Lula, minha mãe votou no Lula, minha irmã votou no Lula, e não são pessoas que gostam, assim, sinceramente, de política, que ficam falando de política. Elas vivem a vida delas, mas por que votaram no Lula? Porque foi um voto anti-Bolsonaro. A gente está falando de 700 mil famílias diretamente afetadas por mortes de entes queridos. A gente está falando de uma série de coisas que aconteceram. Só que essas pessoas que votaram no Lula não são lulistas, no sentido de mobilizar, de ir pra rua, de pedir voto, de ir pra caminhão de som. O bolsonarista, ele é fanático. Né? E assim, eu diria que a maioria dos que votam nele. Então, eles são fanáticos. Então, é muita gente. Uma minoria que fala, que vai pra rua e tal, parece que é muito mais poderosa do que uma maioria que segue a sua vida, tá na sua casa, sai com a sua família, sai com a namorada, sai com fulano e tal, e vive a vida da pessoa, não fica vivendo em condição disso, como se fosse algo religioso, algo teológico, uma missão de vida, né? Então, isso realmente é difícil de compreender. Mas eu acho que a gente já tá começando a adotar esse discurso de mostrar, gente, porra, para de encher o saco, assim, acho que a gente não tá conseguindo pautar isso aqui porque os filhos da puta aqui não estão deixando. E também existe uma briga interna, com todo meu respeito aí, seja aos governistas, seja aos comunistas raiz, que fica também uma discussão que eu acho que é válida, porque eu acho que tem que criticar o Lula pra caramba, acho que tem que criticar o Haddad e tal, mas de que forma? Será que a gente não consegue entender que existem, por exemplo, você falou do Jones Manuel, que eu gosto muito do Jones, mas é um cara que critica o Lula todo dia. Sim. Enfim, direito dele. Mas
será que a gente não consegue fazer algo propositivo? A gente não consegue entender que nem tudo é culpa dele? Atacar de fato aqueles que são os inimigos reais nossos? Tá bom, Lula não é nenhum comunista, nenhum marxista, mas é importante a defesa dele justamente para mostrar para os outros integrantes da direita do governo que ele não está sozinho, que existe uma vanguarda progressista, que existe uma vanguarda de esquerda que está junto com ele. Então, será que atacar a figura do Lula é o interessante? Será que não é melhor a gente entender que existem outros atores políticos que estão intervindo para que aquilo aconteça? Que o Lula justamente ele está fazendo isso porque a gente vive numa democracia liberal burguesa, ele foi eleito e ele tem que lidar com o Congresso Nacional eleito. Aquelas pessoas que estão lá foram eleitas por voto do povo, por voto popular, sim, e ele tem que lidar com aquilo. Você está insatisfeito, acha que ele não está sendo de esquerda demais? Então, peça para ele dar um golpe de Estado, porque não existe alternativa, sim, fora da democracia. Caminho, né? Não existe outro caminho. E eu sei que é o que eles querem, são revolucionários, são comunistas. Mas, meu amigo, deixa eu te colocar no cargo de presidente do Brasil um dia para você ver. Não é assim que funciona, entendeu? Você acha que você vai pedir para as Forças Armadas dar um golpe, uma revolução? Você vai pedir pro povo ir pra rua te fazer uma revolução? Não é assim que funciona. E ele faz o que ele pode dentro de um Congresso Nacional eleito pela vontade do povo. É o povo, sim, representado ali e, tecnicamente, então, é a vontade do povo que está ali manifestada no Congresso Nacional, sim, do ponto de vista da democracia representativa, né? Sim. Então, isso é muito louco. Mas aí você não acha que não falta ele meter, tipo assim, ó, eu concordo demais com esse bagulho do Jones, acho que ele pode tirar um pé um pouquinho, mas você não acha que se o Lula, ó, esse é o exemplo, o Lula, ele não poderia verbalizar que ele não tá conseguindo fazer algumas coisas justamente por causa disso. É esse que é o meu ponto. Por exemplo, ele tá sendo barrado, a gente sabe, porra, a gente conhece o Lula, pô, o Lula é o da greve. Uhum. Será que ele não tá conseguindo? A gente sabe que ele não tá conseguindo fazer por quê? Porque é a burguesia liberal que manda no país. Mas se ele coloca para fora isso, do mesmo jeito que o Bolsonaro metia o louco, e ele não ia chegar em lugar nenhum como não chegou, muito pelo contrário, matou muita gente, será que ele evitaria até crítica de gente mais fanática como essa do Jones, por exemplo? Entende? Tipo, será que não tá faltando só ele verbalizar mais que, mano, estão me fudendo aqui, entendeu? Tipo assim, eu tô tentando fazer os bagulho pra vocês. Já não é mais comigo. Aí vocês têm que falar com quem vocês votaram. Não, eu acho que sim. Eu, por exemplo, mas quem sou eu? Não, mas assim, nós mesmo, quem é nós? Mas assim, não, pô, mas eu acho que a gente somos eleitores, somos cidadãos e estamos dando a nossa opinião. Sim, sim. Mas assim, eu tensionaria, eu radicalizaria. Pô, você já é um cara de 80 anos de idade, se você realmente é de esquerda, tem um projeto, cara, mete agora o louco. Agora é só a hora. Exato. Mete o louco, agora entendeu? É a hora. É isso que eu tô mete o louco. O que você tá tanto conciliando, sabe? Você é um cara de 80 anos de idade, com último mandato. Cara, termina a sua saideira. Vida. Pô, saideira total. Não, e assim, você, cara, você já cumpriu um papel histórico de assim, você saiu da cadeia, voltou pra presidência. Cara, mete o louco exato. Agora. Não. O povo tá contigo, pô. E é o governo mais de direita em relação àqueles 2 mandatos. Sim. Entendeu? É o mais de direita. Então, mesmo com o Zé Alencar, com aquela turma toda, esse governo é o mais de direita. E sabe, a custo do quê? Por quê? Porque a direita não vai ceder nada. Só a gente cede. A direita não cede nada. A gente tem que ceder, a gente tem que conciliar, a gente tem que fazer. E do lado de lá, eles mantêm como tá. É assim, você quer, não é assim, não quer. Então, acho que falta para a esquerda tensionar, radicalizar, negociar, pautar. Então, isso, eu não tô dizendo agir com violência, entende? Mas a gente precisa sair da casinha. E eu concordo plenamente. Se eu tivesse no lugar dele, eu acho que o Lula tem uma falha muito grande nesse aspecto. Eu acho que o Lula se acostumou. O Lula, ele é, digamos assim, uma barreira necessária pra gente, que a gente precisava neste momento histórico, mas não é o ideal. Eu tenho plena convicção disso e eu também cumprirei esse papel. Mas também, por outro lado, eu sei que se ele começasse a meter o louco, igual o Bolsonaro, falar não, tal, porque eles não estão deixando fazer, complica a vida deles com os caras. Então, imagina, ele é o presidente do Brasil, o Lira é o presidente da Câmara, com os dois ao mesmo tempo, no mesmo país, no mesmo governo. Ele falar que o Lira não está deixando ele pautar alguma coisa, isso complica muito a situação dele com o Lira. Ainda mais, né? Então, eu acho que cabe a nós, parlamentares, comunicadores, de esquerda, humoristas, sociedade civil, movimentos, cobrar. Porque ele, na condição de presidente, se ele mete o louco assim, explicitamente, vindo da boca dele, não, porque o Lira não tá deixando. Então o Lula falou que eu não tô deixando, então não vou deixar ainda mais. Então, também tem essa questão, essa dificuldade.